Feliz sábado, que alegria nós podermos nos encontrar por aqui, ainda que de maneira virtual, mas louvado seja Deus, porque Deus está nos dando a oportunidade de adorar o Senhor, de podermos recapitular a lição, de podermos orar, fazer os nossos pedidos de oração. Deus seja louvado por esse privilégio. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é o aniversário da criação. Hoje é um dia especial porque é um dia de encontro com Deus. Mesmo com as igrejas fechadas, aqui no distrito de Guapiara, eu sei que você aí onde você está conectado conosco, está buscando a Deus com sua família, estudando a palavra de Deus, e essa é a orientação que o Senhor nos dá. A igreja, ela cumpre ali, durante a nossa semana, um período que não ultrapassa aí 1% do nosso tempo, Então, o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser no dia a dia, a todo instante, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde estivermos, devemos estar conectados com Deus, para que assim, em comunhão com Ele, sejamos mais fortalecidos. Amém? Bom, eu queria começar a mensagem de hoje, primeiramente, convidando você a orar, pedir a Deus que abençoe, a vida do pastor Marcos Tosta. Você sabe que o pastor Marcos Tosta, ele está entubado, ele está internado lá na UTI, e nós estamos orando aí para que ele se recupere o mais rápido possível. Sua esposa, graças a Deus, ao longo dessa semana já se recuperou, já teve alta. No entanto, o pastor Aureline e a professora Elaine continuam ainda internados, recebendo os tratamentos, apresentaram uma melhora, mas ainda permanecem internados, e por isso nós vamos estar orando por eles também. Quero também estender minhas orações para a irmã Adriana, aqui do Jardim Canuto também, pedir a Deus que possa restaurar a saúde dela, cuidar da sua família, a sogra da irmã Valdirene também, que está adoentada, e tantas outras pessoas que estão enfrentando o problema do coronavírus e também de outros problemas de saúde, problemas financeiros, nesta crise generalizada que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, e hoje temos uma mensagem poderosa, uma mensagem de vitória, uma mensagem de bênçãos, mas vamos pedir a Deus que abençoe essas pessoas e que o Espírito Santo nos ilumine. Feche seus olhos comigo, vamos orar a Deus. Poderoso Deus, nós clamamos a Ti nesse momento. Primeiramente, Senhor, queremos pedir ao Senhor uma bênção especial sobre nossa vida, pedir que Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor fale conosco através da Sua palavra, e que assim, meu Pai, tenhamos a certeza de que tivemos um encontro especial contigo nessa manhã. Há muitas pessoas que estão nos assistindo de vários lugares, aqui de Guapiara, de Ribeirão Branco, de Itapeva, de Capão, de São Paulo, de vários lugares do Brasil, e eu peço que o Senhor leve a essas pessoas o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua proteção. De maneira especial, Senhor, peço pela vida do pastor Marcos Tosta, esse homem de Deus que tem pregado o Teu Evangelho ao longo da sua vida, do seu ministério, e que se encontra, meu Pai, nesse momento, lá na UTI, entubado, e eu peço, Pai, que o Senhor esteja trabalhando ali com a sua mão poderosa na saúde do pastor Marcos, dando ele força, Senhor, se recuperando, abençoando ele, meu Pai, restaurando ali o seu pulmão, para que ele possa, o mais rápido possível, estar aí fazendo aquilo que ele mais gosta de fazer, que é pregar o Evangelho. Peço que o Senhor abençoe também, meu Pai, a vida do nosso pastor geral, pastor Aurelino, professor Elaine, abençoe a irmã Adriana, abençoe a sogra da irmã Valdirene, e nessas pessoas, Pai, eu quero representar todas as pessoas que foram flageladas por esse vírus, todas as pessoas que enfrentam algum problema de saúde, talvez algum membro da família que esteja assistindo, ou até mesmo essa pessoa que esteja assistindo essa oração, e nesse momento mentalizou essa pessoa com esse problema. O Senhor conhece, o Senhor sabe quem é, meu Pai. Que o Senhor visite nesse momento, que o Senhor coloque a sua mão poderosa, e o Senhor restaure a saúde física, a saúde mental e espiritual dessa pessoa. Peço também, ó Pai, que o Senhor fale conosco, ó Deus. Eu sei que, infelizmente, nós somos pecadores, e às vezes, meu Pai, a nossa limitação humana acaba sendo um entrave para que o Teu Espírito Santo fale conosco. Mas eu peço perdão e misericórdia pelos meus pecados e pelos pecados de toda a congregação, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude, meu Pai, falando conosco através da Sua palavra. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, eu queria cumprimentar aqui
a todos que estão conectados conosco. Um abraço para a irmã Clélia, um abraço para a irmã Tereza de Barros, um abraço para a Sol, um abraço para a Valdirene, um abraço também para a Nete Almeida, para a Dilma Amaral. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus ilumine vocês. Deixa eu ver aqui no YouTube quem é que está conectado conosco. Há várias pessoas aqui se manifestando, pedindo oração, falando de onde elas estão nos assistindo. Deus seja louvado. Nesses tempos que nós estamos vivendo aí, apesar, né, dos problemas aí do coronavírus, nós temos também, né, a possibilidade de estarmos aí congregando com pessoas que de outra maneira nós não teríamos, né, essa oportunidade. Então Deus tem nos abençoado. Aí temos algumas pessoas conectadas aqui no YouTube também. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine você e que o Espírito Santo de Deus possa conduzir a sua vida. Sem mais delongas, o tema de hoje é um tema bem interessante: a vitória de Deus. Isso, né, contando aí a história e a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Josafá foi um rei que andou nos caminhos do Senhor, um homem temente a Deus, um homem que sempre consultava a Deus para tudo que ia fazer, sempre tinha preocupação de levar o povo ao encontro com Deus. Um homem, como o irmão Rodrigo colocou agora há pouco, que não se curvou aos Baalins, que não se curvou a Baal, e que fez com que o povo de Israel enxergasse que ele era o rei naquele momento, ele estava como rei, mas quem comandava aquela nação era Deus. Isso é muito importante, nós temos consciência que Deus é quem estabelece reis, Deus é quem estabelece as hierarquias, Deus é que permite que os governantes ocupem, né, os seus lugares aí de destaque, de liderança, de hierarquia, mas Deus é quem está no controle do tempo. É Ele, segundo Daniel, quem muda o tempo e as estações. É Ele quem estabelece reis e é Ele quem tira reis. Talvez você se pergunte, então quer dizer que Deus, que está no controle do tempo e da história, Ele fica alheio aos problemas que nós estamos vivendo, às crises, às injustiças? A grande verdade é que mesmo Deus, tendo o controle da história, Deus, Ele permite que as coisas aconteçam, Ele tem um leve controle, um leve direcionamento, porque nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Não existe um determinismo, existe sim uma liberdade, um livre-arbítrio para cada cidadão do mundo, para cada ser humano. Todos nós temos a nossa liberdade de escolha, e isso resulta em consequências. Automaticamente a história vai se desenrolando. No entanto, Deus, como ele tem a presciência, Ele sabe o que vai acontecer antes mesmo que aquilo aconteça, Ele usa todas essas coisas para que elas cumpram o seu propósito e para que a vontade dEle no final ela seja estabelecida. Então, às vezes, nós nos deparamos, muitas vezes, com injustiças, com situações de perda, com transtornos que sofremos ao longo da nossa vida, mas lembre-se, Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Deus não está alheio, e no tempo certo, no momento certo, Ele fará justiça. O juízo de Deus é vindouro e Ele é certo. Então a gente precisa confiar em Deus. E Josafá era um homem que confiava em Deus. Era um homem que tinha essa consciência de que Deus estava no controle da história, de que Deus comandava o seu povo, de que Deus tinha um plano maior, e ele sempre tomava suas decisões pautadas nesse plano. E houve um momento que o povo de Amon, o povo de Moabe e os meunitas, eles se reuniram para lutar contra o povo de Israel. Vale lembrar que em vários momentos esse povo era unido com Israel. Eles lutaram, por exemplo, na frente de coalizão contra a Síria. E nesse período da história, muitos historiadores dizem que havia ali um cessar-fogo, vamos dizer assim, por parte dos assírios e por parte ali de todos os inimigos. Então os estados ali de Israel, próximos a Israel, o povo de Edom, o povo de Bazã, o povo ali de Jaboque, os próprios moabitas, amonitas, eles se voltaram contra a nação israelita. Por quê? Porque ali em Israel
na Judéia, em Samaria, em Jerusalém, havia prosperidade. Deus estava conduzindo o seu povo por um caminho de prosperidade sobre o reino de Josafá. Antes de nós lermos a palavra de Deus, um outro comentário importante a ser dito também é que Josafá, ele governou o povo num período de grande prosperidade, de grandes vitórias do povo de Israel. E isso chamava a atenção das nações vizinhas. Os adversários ficavam ali observando os passos que Israel dava e via o poder de Deus agindo em favor de Israel. Muitos temiam, mas assim, uma grande rivalidade nascia por parte dos inimigos de Israel. Então esse foi o momento em que Israel ficou no foco e as nações, todas as nações, queriam saquear, queriam destruir, queriam minimizar os poderes, a força de Israel. Então, por isso houve essa grande união contra o reinado de Josafá. Nós lemos a palavra de Deus e ela diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Esse texto se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do 1 até o versículo 30. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão um pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa.
Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruírem-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam despojos, porque eram muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém? Olha que história maravilhosa, que história poderosa de vitória. Então, o povo de Israel estava ali no reino da Judéia, Josafá, um homem de Deus, conduzindo o povo, e de repente, depois desse momento, desse cessar-fogo dos sírios, que eu mencionei agora há pouco, juntou-se ali Moabe e Amon, uma grande multidão, e vieram pelejar contra o povo de Israel. Queridos, eu preciso fazer uma contextualização histórica e dizer para vocês quem eram os moabitas e os amonitas. A Bíblia vai falar muito desse povo, e esse povo ele se tornou inimigos, em vários momentos da história do Antigo Testamento, da narrativa histórica. Nós encontramos tanto os moabitas como amonitas, às vezes unidos contra a nação israelita. Quem eram esse povo? Se você se recordar lá em Gênesis, quando Ló fugiu de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló embebedaram Ló e tiveram relações com Ló para que dasse sequência à sua descendência. Então, dessa relação incestuosa, nasceram ali o povo de Amon e o povo de Moabe. E veja que uma coisa, quando começa errado, ela tende a permanecer errado, porque ao longo de toda a trajetória, esse povo se tornou ali uma pedra no sapato dos israelitas. Deus ainda agiu de misericórdia para com esse povo, porque eles foram pelejar no Egito, e quando eles voltaram, o povo de Israel estava ali preparado para destruí-los, mas houve um momento que Deus orientou o povo, que pela ocasião de eles serem descendentes de Ló, e pela misericórdia de Deus a Abraão, Deus fez com que Israel poupasse os amonitas e os moabitas, em um momento que Israel podia ter erradicado essas duas nações da terra. O próprio rei Josafá, ele vai dizer isso ao longo do texto que nós lemos, aqui no versículo 7. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante do povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade a Abraão teu amigo? E aí, aqui olha, no verso 9: se nela edificar um santuário teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, versículo 10, e os filhos de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras, olha o que ele diz: tu não permitiste Israel invadir quando vinham do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram.
Então Josafá relembra a Deus esse episódio. E esse episódio você pode conferir ele em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4 até o 19. Quando Deus, ele não permitiu que Israel invadisse e ferisse essas nações de morte. E agora Josafá diz o seguinte: esse mesmo povo que o Senhor livrou lá no passado, que o Senhor preservou a vida deles em consideração a Ló, em consideração a Abraão, esse povo se voltou contra nós, e agora eles querem invadir a terra que o Senhor nos prometeu, que o Senhor nos deu por herança. Olha que ironia, Deus poupou a vida desse povo, e agora o povo se voltou contra a nação israelita, para tomar a terra que Deus havia prometido. Então, esses eram aí os moabitas, e eram também os amonitas. Há um registro de Salmanassé que ele fala de Baás, um rei amonita que viveu nessa época e provavelmente foi o rei que agiu aí contra o povo de Israel. Esse período histórico é um período que data ali aproximadamente do ano 853 a.C. Era um período assim, pós-guerra, pós-conflitos contra os sírios. Os sírios tinham um plano ali de dominar toda aquela região do Baixo Oriente, mas nesse momento eles foram atacados por outros reinos e eles se enfraqueceram. Inclusive o Império Babilônico nesse momento era um dos grandes rivais, tanto dos assírios quanto dos sírios, e eles foram fortemente atacados pelos babilônicos. Então eles meio que recuaram nesse período. E foi um período que ali, no entorno de Israel, o povo de Israel foi afligido por essas nações vizinhas. Então, esse rei Baás, ele foi mencionado aí pelos os escritos de Salmanassé. Inclusive, Assurbanipal também menciona os amonitas como seus opositores, como nações dominadas na época de seu governo. Assurbanipal, ele foi um dos reis ali também da Síria, né? Nessa época também, um rei moabita que também provavelmente era o rei, era Messa. E Messa, ele se encontra no relato bíblico, está lá no capítulo 3 de 2 Reis. Você pode ler depois aí, capítulo 3 de 2 Reis, fala um pouco sobre esse rei moabita, muito famoso por sinal, um grande conquistador, um homem assim que tinha uma característica militar, que fez com que o povo de Moabe conseguisse até algum protagonismo naquela época, né? Conseguisse ali com que nações temessem Moabe, chegasse até a um posto ali de uma nação poderosa, uma nação que chamou a atenção dos outros na época de governo de Messa. Um outro detalhe assim também muito importante é que a grande parte, né, desse povo, grande parte dessas nações, eles viviam também sob um período assim de extrema fome. Muitos tinham ali as suas forças enfraquecidas, justamente por quê? Porque naquele período era um período assim de escassez de alimentos. Então, quando muitas nações vinham assim lutar, muitos deles tinham como principal objetivo fortalecer ali a sua agricultura, né? Fortalecer ali a sua plantação, o seu celeiro ali, a quantidade de grãos, de cereais que eles tinham. Então eles vinham, destruíam, saqueavam animais, saqueavam cereais, para fortalecer ali as suas nações no tocante à alimentação. Provavelmente essa rebelião, ela acontece no momento em que os estados combatiam contra os outros, e não juntos contra a Síria. Na verdade que não é a Assíria, mas sim a Síria, né? Desculpe aí pelo erro de escrita. Bom, um segundo detalhe que eu preciso contextualizar historicamente é sobre o local onde essa batalha acontece, as características geográficas, né? A localização precisa desse local, hoje ainda é uma grande discussão. Muitos historiadores ainda defendem várias posições geográficas para o local chamado Hazazon Tamar ou En-Gedi, né? En-Gedi é o nome talvez mais conhecido, mais recorrente na Bíblia. Inclusive há indícios, né, de um oásis que existia ali. Eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre esse oásis. Então, Hazazon Tamar também era conhecido como En-Gedi. Os historiadores defendem, os principais pelo menos, defendem que ele ficava ali a sul do Mar Morto, mais ou menos ali próximo a Belém, próximo a Jericó, naquela região ali do Mar Morto. Um outro detalhe é que beduínos, que são esses nômades do deserto ali da região,
defendem, né, eles têm uma cultura milenar, histórias são passadas de geração em geração, e eles conhecem exatamente a localização das antigas cidades. Muitos arqueólogos se valem do conhecimento dos beduínos para encontrar ruínas de cidades antigas. Então, muitos beduínos defendem que a posição onde houve essa batalha se encontra ali entre Belém e Engedi, num raio ali de 56 quilômetros ali entre Belém e Engedi. E então eu chego aí ao famoso oásis de Engedi. Imagine um lugar extremamente desértico, quente durante o dia e um frio rigoroso durante a noite. Um lugar onde não tinha água, um lugar onde havia escassez de comida, inclusive de vida, não havia muitos animais devido à escassez de água e de recursos para a vida naquele local. No entanto, havia um imenso oásis ali naquela região. E esse oásis era famoso porque viajantes, quando iam atravessar o deserto, eles planejavam a sua viagem com um traçado para fazer escala nesse oásis, porque ali havia frutos, era um oásis assim com um tamanho, né, considerável, havia ali rio, havia água, havia sombra para eles descansarem os animais. Então era muito famoso entre pessoas de várias localidades naquela região, justamente por esse ponto estratégico. Inclusive, postos militares de Israel foram colocados ali. Ali também ficava próximo ao Monte Seir, o Vale do Seir. O Vale do Seir tinha muitos montes, existiam montes altíssimos. Inclusive nós lemos no texto o momento em que Josafá ele sobe e ele olha para o deserto e ele vê os corpos mortos no chão. Então provavelmente ele foi para o Vale do Seir, subiu porque havia um monte ali, que inclusive tinha um posto de guarda, uma fortaleza, que conseguia ver quando os inimigos vinham a quilômetros de distância. Era do lado desse famoso oásis de Engedi. Então muitos castelos e muitas fortalezas eram edificados nesse local. Inclusive, como eu mencionei agora há pouco, lá no alto, né, do Seir, no Vale do Seir, que dava uma visão privilegiada aos israelitas quando os inimigos eles vinham atacar. Mas então, depois desse contexto histórico, nós voltamos aqui ao drama de Josafá. Nós encontramos então um rei temente a Deus, um rei que sabia das suas responsabilidades como líder de Israel, um rei que entendia a gravidade do momento, porque ao unir ali os meunitas com os amonitas e moabitas, um grande exército se formou e Israel, humanamente falando, não tinha qualquer chance contra esse povo. É interessante porque quando Josafá ele se depara com essa situação, lá no verso 3, a palavra do Senhor diz assim: então Josafá teve medo. Josafá sentiu medo, e queridos, o medo é uma sensação humana, o medo é algo natural. Josafá era um líder acostumado a vitórias, Deus havia dado tantas vitórias ao povo de Israel ao longo da sua história, e eles repetiam e repetiam essas histórias, e vibravam com o poder de Deus, mas ao mesmo tempo, ele tinha consciência da gravidade daquela nova situação, ele tinha consciência da situação do povo de Israel, da limitação do seu exército, e ele sabia que um grande problema estava à sua frente. Eu queria fazer uma analogia ao momento que nós estamos vivendo. Assim como Josafá, nós enfrentamos uma grande crise, o mundo enfrenta uma grande crise. Uma crise sanitária, uma crise de um vírus que está tirando a vida de muitas pessoas, implacável, um inimigo invisível, que mais do que a nossa saúde, tem feito com que as nossas igrejas fiquem fechadas, tem feito com que a nossa vida, a nossa economia despenque, tem feito com que o desemprego aumente, que a violência aumente, tem feito com que a nossa vida espiritual seja brutalmente atacada, porque nós nos encontramos no momento em que o desânimo, o momento em que os problemas batem à nossa porta, e muitas das vezes nós não estávamos espiritualmente preparados para enfrentar essas dificuldades. Josafá viu um grande gigante diante de si, um grande desafio, e amados, eu volto a dizer, já disse isso na semana passada, esse é o momento de maior crise da nossa geração. Há muitos e muitos anos, talvez desde a Segunda Guerra Mundial, não víamos um problema de escala global, um inimigo tão feroz, tão implacável quanto esse.
que afetou a vida de todos os cidadãos do mundo. Grandes potências hoje enfrentam problemas financeiros devido a esse vírus. E amados, eu pergunto a você, quais são os danos que essa situação, que essa crise que nós enfrentamos já causou à sua vida? Faça uma análise, analise a sua vida, pergunte a si mesmo quais foram os danos que esse vírus, que a situação que nós nos encontramos decorrente ao vírus, né? Toda essa crise que nos envolvemos, quais são os danos que ele causou a você? Na parte social, na parte financeira, na parte da saúde, principalmente na vida espiritual. Assim como Josafá, nós temos um grande drama, nós temos um grande inimigo, nós temos um grande desafio pela frente. E eu queria extrair algumas lições da história desse homem, da vitória que nós lemos agora aqui no texto, alguns pontos importantíssimos que nós precisamos trazer para a nossa vida, para que a gente enriqueça a nossa vida espiritual e aprenda com esse servo de Deus como enfrentar as crises quando elas se deparam conosco. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é uma frase muito conhecida que diz assim: crise vai, crise vem para saber quem é quem. É justamente no momento de crise é que nós conhecemos as pessoas, no momento de perigo, no momento assim de real chance de problema, é que nós sabemos quem somos nós. É na hora que a vergonha sai, que a máscara cai, que a capa é retirada de nós, é que nós nos revelamos. E queridos, é justamente na crise que o nosso caráter é revelado. É justamente na crise que nós fazemos uma medição de como estava a nossa vida espiritual. É na crise que nós vemos o quão perto ou quão longe de Deus nós estávamos e nós nos encontramos agora. Então, essa mensagem é para trazer a cada um de nós uma análise da nossa vida espiritual. Onde nós estamos falhando? Talvez você se identifique com alguns pontos que eu vou colocar aqui. Eu me identifiquei com vários. E aí a gente vai ter a chance de olhar, um olhar mais crítico para a nossa condição e reformular os nossos passos, reconduzir a nossa vida, mudar a nossa postura, porque nós temos uma grande responsabilidade e uma grande missão. Jesus Cristo está voltando, o mundo está clamando isso, e nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus. A primeira coisa que eu quero pontuar é que nesse momento nós descobrimos 4 principais grupos na igreja. Existem muitos, mas eu quero destacar os 4 principais grupos no momento de crise severa. O primeiro deles, eu já vou colocar aí, você está vendo, são os desistentes. São aqueles que a crise vem, o problema vem, ele já estava assim, já com dificuldade de ir na igreja, com dificuldade de ser fiel, com dificuldade em casa, já estava com problemas, uma fragilidade espiritual, e daí une o útil ao agradável, né? Vem a crise, a igreja fecha, e o que acontece? Ele desiste, ele fica pelo caminho. Muitos grandes homens e grandes mulheres, grandes servos de Deus, instrumentos poderosos, pessoas inteligentes, pessoas de influência, pessoas que poderiam fazer um trabalho maravilhoso em prol do reino de Deus, ficaram pelo caminho porque desistiram. Porque no momento de crise, eles não se fortaleceram espiritualmente e eles ficaram para trás. Infelizmente, uma grande perda, uma perda lastimável, mas na obra de Deus, apesar de todos os atributos, apesar de todas as nossas capacidades humanas, ninguém, absolutamente ninguém é insubstituível. Quando um cai, quando um sai de cena, quando um desiste e fica pelo caminho, Deus traz milhares e milhares de pessoas. E aí está acontecendo, Deus está levantando pessoas. A crise não só está fazendo com que pessoas desistam e saiam do caminho, mas a crise também está trazendo pessoas novas, está falando ao coração de novas pessoas, e elas estão ocupando o lugar daqueles que outrora fizeram grandes coisas para o reino de Deus. O próprio Jesus, quando estava na casa de Zaqueu, ele disse: olha, esse homem que vocês chamam de traidor, ele é filho de Abraão, ele é descendente de Abraão. Mas eu digo para vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e ocuparão o lugar à mesa daqueles que eram os descendentes de Abraão. Então, os desistentes, as pessoas que desistem e deixam o seu posto de lado, deixam ali o local onde elas ocupavam o seu ministério, onde elas trabalhavam para Deus, e elas ficam pelo caminho, essas pessoas vão saindo e Deus vão trazendo outras pessoas, e infelizmente eles vão perdendo a oportunidade gloriosa da vida eterna.
Essa é a grande preocupação. Muitos desistentes perderão o céu por conta de pequenas coisas, por conta de coisas passageiras, por conta de coisas terrenas, coisas que a traça e a ferrugem corrói. Para você pensar. O segundo grupo, que também é muito recorrente, são aqueles que se esquivam, são aqueles que aproveitam a crise e eles se escondem. Lembra de Jonas? Jonas, na hora da tempestade, onde ele estava? Ele estava lá no convés do navio, dormindo, o mundo caindo lá fora, a tempestade vindo, as ondas revoltosas enormes, e onde estava Jonas? Escondido. Muitos se escondem e se esquivam, essas pessoas que apresentam desculpas para não se comprometerem com Deus. E infelizmente há muitas. E sabe, existem boas desculpas, existem desculpas convincentes, desculpas assim que elas são agradáveis, são palatáveis, e a gente vai repetindo isso às vezes para a gente mesmo. Olha, não, eu não estou assim por causa daquilo, eu estou assim mais reservado por conta disso e daquilo. E sabe, infelizmente, essas desculpas, elas são uns parasitas que vão sugando a nossa vitalidade espiritual. Quando a gente menos percebe, nós estamos enfraquecidos e somos destruídos, porque nós nos afastamos de Deus e demos ali razão para isso que nós estamos fazendo, que é o pior de tudo. Eu me recordo que os moradores lá do Alasca, lá daquela região mais gelada, quando eles lá nos seus iglus iam dormir à noite, eles pegavam uma faca e eles colocavam sangue na faca, e eles embanhavam sangue na faca, porque naquela região há muitos lobos, e eles colocavam a faca assim, o punhal embanhado de sangue na frente do iglu, alguns metros do iglu, e aí os lobos vinham, sentiam, atraídos pelo cheiro do sangue, e eles começavam a lamber a faca, porque havia sangue congelado na faca. Só que eles começavam a lamber a faca, e a faca cortava a língua deles, e eles não percebiam, mas aos poucos eles começavam a tomar o seu próprio sangue, e o sangue quente que saiu da língua deles, para eles era delicioso, e aí eles começavam a lamber a faca com mais força, e em pouco tempo eles morriam, porque estavam tomando o seu próprio sangue. Essas desculpas agem como essa faca que vai tirando de nós a nossa vida espiritual, que vai nos enfraquecendo, que vai nos afastando de Deus, e quando menos percebemos, não há mais vitalidade espiritual, não há mais vida espiritual, estamos completamente distantes de Deus. E é aí que o inimigo vem com a cilada e ele nos destrói. E é por isso que a gente tem que ficar atento, é por isso que não podemos nos esquivar. Existem também os indecisos, são aquelas pessoas que titubeiam na hora de cumprir a sua missão. Ele quer, ele deseja no coração, ele sabe da sua responsabilidade, ele sabe o que tem que fazer, ele tem as ferramentas para fazer, mas na hora de fazer, ele titubia. Ele fica ali com medo, ele dá aquela refugada, ele pensa, puxa, mas eu não vou invadir o espaço da pessoa? Puxa, será que é dessa maneira mesmo? Será que eu devo fazer? Será que eu não devo? E a indecisão faz com que muitas pessoas não cumpram o seu papel. Não seja indeciso. Se Deus te deu a oportunidade de pregar o Evangelho, faça com as ferramentas que você tem. Claro, eu entendo o momento que nós estamos vivendo, eu entendo todo esse cuidado que nós precisamos ter, mas queridos, isso não muda o fato de que nós estamos em guerra, de que há uma guerra espiritual, que as forças do mal estão reunindo o seu exército para me destruir, para destruir você também. Então, se você tem a oportunidade de testemunhar, de falar do amor de Deus, de fazer algo de relevante para o reino dos céus, faça. Não seja indeciso. Se posicione, haja enquanto há tempo para nós. Porque o tempo está acabando, o tempo está se esgotando, a ampulheta do tempo está passando e a areia está acabando e Jesus Cristo vai voltar. E nós precisamos tomar a decisão de sermos relevantes nos dias de hoje, de sermos aí os arautos da verdade. E o último grupo, esses sim, são aqueles que Deus usa para poder agir poderosamente, que são exatamente aqueles que agem. Pessoas que têm consciência da importância da missão e agem, mesmo em severas adversidades. E eu louvo a Deus porque
ontem estava assistindo a revista Novo Tempo e eu fui vendo as ações que são feitas ao longo do país. Quanto mais restringem, mais ações a igreja tem feito. Quanto mais eles limitam a atuação da igreja, mais a igreja tem descobrido novos meios que talvez nem eram usados antigamente, mas a igreja tem descoberto novos meios para pregar o evangelho. E louvado seja Deus, eu vou citar uma das ações. Eu vi um grupo que começou a fabricar pão e a levar pão integral para as famílias carentes, famílias que estavam recebendo só o auxílio do governo. E aí eles conseguiram doações de comerciantes da região, e eles fabricavam 50 pães, passaram a fabricar 100 pães por dia, 200 pães, 300 pães, e várias famílias estavam sendo atendidas por esse grupo. Olha que coisa maravilhosa. Na crise surgem novas oportunidades. No momento de crise, aqueles que agem, eles não permitem que a crise tenha um domínio da vida deles. E eles mudam as suas estratégias, e eles conseguem ser relevantes, mesmo em severas dificuldades. Amados, Josafá é um grande exemplo disso. Josafá era um homem que tinha consciência da sua missão, e ele procurou ser relevante. Ele procurou fazer aquilo que Deus havia designado para ele. Ele tinha consciência de que o evangelho precisava ser pregado. Ele tinha consciência de que a nação de Israel era a nação escolhida por Deus, e de que eles estavam ali diante de uma grande batalha, e ele fez as escolhas certas. Ele confiou em Deus, ele permitiu que Deus os conduzisse, e ele chegou à vitória. Agora, eu faço uma pergunta a você: o que nós podemos aprender da história de Josafá? Quais são as lições que nós lemos aqui, que nós podemos extrair dessa história, desse momento de crise, em que ele reuniu o povo, em que ele chamou o povo para jejuar, que ele decretou jejum em toda a congregação, ele orou, ele buscou a Deus, ele confiou em Deus, ele delegou ao povo, compartilhou com o povo as ações. O que nós podemos aprender de Josafá? É o que nós vamos ver. A primeira lição que nós aprendemos de Josafá é: lute contra o seu medo. Como eu disse, o medo é uma sensação humana, é algo inato, inerente de nós. Nós nascemos com essas sensações e vamos descobrindo elas ao longo da nossa vida. Há vários momentos da nossa vida que nós sentimos medo. E eu provavelmente estou falando para pessoas que nesse exato momento estão sentindo medo. Medo de perder um parente, medo de perder um amigo, medo de perder a própria vida. Talvez você esteja com medo. Medo, eu conversei com uma pessoa essa semana que disse para mim assim: olha, eu tenho medo de perder a eternidade. E é um medo válido. Realmente, é a maior tragédia que pode acontecer na vida de alguém, perder o céu, perder a eternidade. Mas lute contra o medo. O medo é benéfico quando ele nos ajuda a entender quem somos e a entender o inimigo que está diante de nós. Mas ao mesmo tempo, coragem é a ordem de fazer, é a ordem de agir, mesmo quando sentimos medo. O medo às vezes é nosso aliado, ele nos impede de fazer coisas terríveis, ele nos impede de colocar a nossa vida em risco. Mas viver uma vida de medo não pode acontecer conosco, porque nos impede de alcançarmos as bênçãos de Deus. Note que no verso 3 a palavra do Senhor diz que Josafá teve medo. Ele olhou para aquele exército numeroso e ele viu que ele seria dizimado, e normalmente ele ficou com medo. Mas ao mesmo tempo, Josafá, ele tinha a consciência de que Deus era maior do que aquele problema, de que Deus era maior do que aquele inimigo. E note que logo em seguida no verso 3, quando a palavra do Senhor diz: e Josafá teve medo, aí diz assim: e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Olha que coisa interessante. Ele sentiu medo, ele viu que ele não podia com suas próprias forças, e ele clamou a Deus. E além de clamar a Deus, ele chamou todos que estavam ao redor deles, todos os seus liderados, a clamar ao Senhor, a jejuar e a orar. E queridos, como nós lemos, Deus ouviu Josafá, Deus ouviu o povo de Israel e Deus deu a vitória. Em todos os momentos da história, quando o povo de Israel clamava a Deus, buscava ao Senhor, jejuava, se quebrantava diante de Deus, confiava no poder do Senhor, Deus dava vitórias extraordinárias a esse povo.
Então nós aprendemos aqui com a atitude de Josafá, que mesmo aterrorizado como ele estava, mesmo ali amortizado talvez ali pelas pancadas que aquela crise trouxe, ele não deixou que o medo o paralisasse, que o medo determinasse a sua inércia com relação àquele problema. E o que ele fez? Ele fez o que era correto. Josafá, ele se acalmou, parou para pensar e fez o que nós precisamos fazer nesse momento de crise: buscar ao Senhor. Irmãos, se existe um momento que nós precisamos orar, que nós precisamos dobrar os nossos joelhos na nossa casa, mesmo limitados como estamos, mas clamar ao Senhor, orar a Deus, buscar o Senhor. E não é só de madrugada, é de manhã, é de tarde, é à noite, é a todo instante. Clamar a Deus, jejuar, buscar a Deus, clamar ao Senhor para que Ele possa nos dar a vitória sobre esse vírus terrível. E essa praga vai cessar se nós confiarmos em Deus, se nós depositarmos a nossa confiança nele, a praga vai cessar. Essa não seria a primeira vez que isso aconteceria. Quantos momentos na história do povo de Deus, ele viu a mobilização do povo em prol de um objetivo, e Deus ouviu, e Deus curou, e esse é um desses momentos. Então quero mandar uma mensagem para você, servo de Deus, que confia no Senhor. Eu sei que muitos já estão fazendo isso, mas se você ainda não está fazendo, ore, determine horários durante o seu dia, pare alguns momentos, ore pelas pessoas que você sabe que estão sendo acometidas aí desse vírus, ore pelo nosso país, ore pelo nosso planeta, ore para que a obra de Deus avance, ore para que Deus fale ao coração das pessoas, ore para que a obra seja concluída. Ore clamando, pedindo a volta de Jesus. É o momento de nós buscar a Deus, é o momento de nós nos fortalecermos e assim termos mais comunhão com Deus. Então a melhor maneira de lutar contra o medo, a melhor maneira de lutar contra o nosso inimigo que nos aterroriza, é mostrando para eles que muitos confiam em carros e cavalos e em exército, mas nós confiamos no Senhor. O nosso poder está em Deus, e quando nós confiamos em Deus, Ele nos dá a vitória. Lute contra o seu medo. A segunda lição que nós aprendemos eu já mencionei aqui, mas busque ao Senhor. Busque ao Senhor sem medidas. Antes de fazer qualquer coisa diante da crise, antes de tomar qualquer decisão, antes de dar qualquer passo, busque ao Senhor. Josafá tinha um grande problema. Ele sabia que aquele exército era poderoso, e ele começou a falar com Deus, ele buscou a Deus, e ele começou a lembrar: Senhor, lembra que o Senhor poupou esse povo no passado? Lembra que nós não invadimos a terra deles? Lembra que a vida deles, se eles existem hoje, foi porque o Senhor não permitiu que nós os destruíssemos? Pois esse povo virou contra a gente. Olha que coisa terrível, Senhor. O Senhor que prometeu essa terra a Abraão, o Senhor que tem cumprido a sua palavra, e a sua palavra não muda. Senhor, nos livre, nos dê a vitória. Eles vêm com poder, eles vêm com grande força, e somente a tua misericórdia, somente o teu poder pode nos livrar. A palavra de Deus diz que então ali o sacerdote chegou até Josafá e falou: Josafá, tenha fé, acredite em Deus, vá, se posicione, vá para a batalha, porque Deus vai à frente de você. Amados, nós precisamos buscar ao Senhor. Josafá buscou a perspectiva orando e pedindo sabedoria de Deus. Eu sei que na sua casa, na sua empresa, você que é um líder de igreja, que talvez esteja me ouvindo nessa manhã, você precisa tomar decisões importantes, decisões que vão afetar a vida das pessoas, inclusive a sua própria vida e a vida espiritual delas. Busque a Deus, busque sabedoria do alto, não haja precipitadamente. Muitos sofrem porque agem de maneira precipitada. Às vezes nós tomamos decisões que nos arrependemos. Josafá, se ele tivesse ido de peito aberto, provavelmente teria sido destruído, mas ele confiou em Deus. Ele entendeu o pano de fundo que existia naquela batalha, o grande conflito que nós estamos envolvidos nele. Nada é por acaso. Tudo que acontece nesse mundo tem um porquê, um motivo, e você tem que ter na sua mente o pano de fundo do grande conflito.
Qualquer mobilização política, qualquer acontecimento militar, qualquer acontecimento, qualquer tipo de crise que acontece nesse mundo, entenda, existe um inimigo de Deus, Satanás. Ele é um inimigo real e ele tem força e tem poder para, inclusive, contaminar o ar e fazer com que doenças se espalhem, para mobilizar exército contra exército, para causar dissensão, para causar guerra, para causar instabilidade, para causar morte, violência. É para isso que ele veio. A palavra de Deus diz que ele veio matar, roubar e destruir. Essa é a sua missão, esse é o caráter dele, é isso que ele faz a todo tempo. O livro de Apocalipse nos admoesta: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quanto mais estrago ele puder fazer, ele vai fazer. E não pense você que você tem força para lutar de peito aberto contra o inimigo, que você não tem. Ele tem mais de 6.000 anos de experiência. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos confiar no poder de Deus. Esse sim jamais perdeu uma batalha. É interessante porque houve um momento no versículo 15 que diz assim: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois essa peleja não é vossa, mas de Deus. E é isso que Deus está mandando dizer para mim e para você nessa manhã. Essa batalha não é nossa, ela não nos pertence, essa batalha é de Deus, essa guerra é de Deus, esse grande conflito é de Deus, e nós já somos vitoriosos quando nós buscamos ao Senhor e que nós colocamos Ele à nossa frente. A terceira coisa que nós aprendemos é: fortaleça-te, ganhe força, cerca-te de forças, busque forças. Não permita que a ociosidade, ou quem sabe ali a distância da casa de Deus, te afaste também da palavra de Deus. Uma vida espiritual não é determinada pelo tempo que passamos dentro de um templo, isso é verdade. Mas uma vida espiritual, ela é determinada pelo tempo que nós passamos aos pés do Mestre, orando, estudando a palavra de Deus, buscando ao Senhor, às vezes fazendo outras atividades, mas pensando em Deus, meditando na palavra de Deus, buscando forças, lembrando-se das bênçãos que Deus já fez na sua vida, lembrando das grandes vitórias do nosso passado. É esse exercício que nós precisamos fazer. É dessa maneira que a gente se fortalece, que a nossa fé é revigorada, e nós temos a certeza que o Deus que agiu no passado, o Deus que levantou essa igreja do nada, o Deus que colocou essa igreja no fronte de batalha, é o Deus que vai dar a vitória. Mas nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos buscar forças do alto, clamar ao Senhor e pedir a Deus que nos fortaleça, que nos dê a visão que nós não temos, que faça a gente enxergar os problemas e que a gente tenha forças para vencer os problemas. Amados, somente assim nós seremos vitoriosos. Pensando aqui na história de Josafá, primeiro, Josafá ele não agiu sozinho. Josafá não tomou uma decisão solitária. Josafá reuniu o povo e Josafá informou o povo a gravidade do problema e falou: olha, nós não vamos vencer se nós não buscarmos a Deus, mas eu não posso fazer isso sozinho. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja e nós precisamos fazer isso juntos, precisamos fazer isso unidos. Amados, a igreja de Deus, quando ela se mobilizar, quando ela criar consciência do poder que ela tem, quando ela se unir em oração, quando ela se entregar a Deus e buscar o Senhor, milagres grandiosos e poderosos vão acontecer, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos colocar o nosso pé na água, nós precisamos marchar, nós precisamos tomar a decisão, nós precisamos ser ativos. É isso que nós aprendemos dessa história. A quarta lição que nós aprendemos com Josafá, deixa eu voltar aqui, capte a visão. Josafá ele captou a visão e ele ouviu a voz do Senhor até saber que decisão ia tomar. Note que no verso 17, no verso 16 diz assim: olha, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais e nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro,
porque o Senhor é convosco. Amém? Josafá captou a visão. Deus disse o seguinte: olha, eu vou dar a vitória, essa batalha é minha, essa batalha não pertence a vocês, eu vou fazer grandes coisas por vocês, mas é o seguinte, tomem posição de vocês. E é isso que nós precisamos fazer, é isso que como igreja nós precisamos fazer, tomar a nossa posição, não deixar o nosso posto. O bom soldado não deixa o seu posto, ele está ali, independente se existe uma aparente paz, ou se estamos no furor da guerra, o soldado está ali no seu posto, sempre vigilante, sempre ativo, com a sua espada bem afiada nas mãos. Nós precisamos captar a visão, entender a sabedoria de Deus. No momento de guerra, há corpos feridos no chão, há pessoas clamando por misericórdia, há pessoas clamando, pedindo saúde. Por que não? Você tem os seus contatos aí no WhatsApp, mande uma mensagem. Talvez você saiba de alguém que na família contraiu o vírus, ou ficou desempregado, foi afetado de alguma forma. Mande uma mensagem, mande uma oração, diga para essa pessoa: olha, estou orando por você, nós vamos vencer essa crise juntos, estou à sua disposição, se precisar de mim, conte comigo. Eu não tenho muito, mas o que eu puder fazer, conte comigo, saiba que você tem um amigo aqui. Tome a sua posição e olhe e veja Deus fazer milagres. Foi isso que Josafá fez. Ele levou o povo, provavelmente para o Monte Seir, onde tinha uma visão ampla, e Deus falou assim: olha, você vai ficar ali parado, mas eu quero você lá. Eles podiam ficar na comodidade da casa deles. A vitória já tinha sido dada. O povo, o inimigo, já tinha sido decretada a destruição deles. Eles podiam estar lá dentro do palácio de Josafá, ou no templo, ou nas suas casas, fazendo as suas coisas, enquanto Deus dava a vitória lá. Mas Deus disse o seguinte: não, vocês vão lá e vocês vão contemplar os milagres. Sabe por quê? Porque o milagre acontece no campo de guerra. É lá que o milagre acontece. O milagre não acontece no sofá de casa, mas sim no sofá da casa dos outros. É lá que o milagre acontece. Deus revela o seu poder, é justamente no campo de batalha. Então capte a visão, veja na sua esfera de atuação, aí, quem sabe nos seus contatos das redes sociais, os amigos que você tem, faça uma ligação para os parentes, leve conforto, leve paz nesse momento de desespero. Às vezes uma palavra, uma preocupação que nós fazemos, que nós temos com as pessoas, faz uma grande diferença na vida das pessoas. Compre a ideia, essa também é uma lição que nós precisamos aprender. Quando Josafá recebeu a ordem de Deus, quando ele ouviu o chamado de Deus, ele comprou a ideia. Olha o versículo 18 e 19. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. E dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Então Josafá ouviu o direcionamento de Deus e ele comprou a ideia, ele acreditou. E sabe o que ele fez? Ele foi, ele orou com o povo e ele tomou a sua posição e ele levou o povo para o campo de batalha. E amados, essa é uma convocação do Senhor para nós, como igreja adventista do sétimo dia. Não adianta uma voz única, uníssona, gritar no meio da multidão, quando nós temos centenas, dezenas ou milhares de vozes. É quando nós engrossarmos o coro, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, para que as pessoas tomem consciência de que nós estamos vivendo os últimos momentos desse mundo, de que todos os sinais que Jesus Cristo predisse estão acontecendo simultaneamente no nosso tempo, de que o evangelho está sendo pregado, de que a internet tem feito com que a mensagem alcance lugares que ela jamais alcançaria antes. Houve um tempo que a televisão cumpriu esse papel, que as ondas de rádio levavam a palavra do Senhor, mas ainda assim eram limitadas. Agora não, a internet tem feito com que a palavra de Deus alcance lugares intransponíveis, países extremamente fechados para o evangelho. Deus tem encontrado os seus lá, o evangelho tem sido pregado, e em algum momento, quem sabe, nós estudamos isso na semana passada, nós não sabemos o momento, talvez leve algum tempo, mas quem sabe, ainda nessa geração, Jesus Cristo brade do céu, está consumado. Mas amados, se isso não acontecer, entenda, nós só temos essa vida.
Esse é o nosso momento de nós fazermos a diferença, e a vida passa muito rápido. Pergunte aí uma pessoa que já está no final da sua vida, e ela vai dizer isso para você: a vida passa rápido. Nós que talvez estamos aí jovens, ou quem sabe na meia idade, ainda podemos pensar, temos uma vida pela frente, mas quando a gente chega lá para os 60, 70, 80 anos, eu ouço muito isso: como a vida passou rápido. E aí vem o arrependimento, não pelo que a gente fez, mas pelo que a gente deixou de fazer. Então não deixe que isso aconteça com você agora. Seja relevante, seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Josafá, e eu já caminho aqui para a conclusão, Josafá tinha um plano de ação. Josafá, ele tinha um planejamento. Qual era o plano de ação? Ele analisou o momento, ele viu o que estava acontecendo e ele ensinou o plano para os homens. Se você pegar aí do verso 20 até o versículo 23, você vai ver Josafá orientando a congregação. Olha, nós vamos lá, Deus prometeu que a vitória vai ser dada, o exército vai aqui, os sacerdotes vão ali, lá na frente vão os cantores, e eu quero que eles toquem hinos maravilhosos e poderosos. Eu quero que eles cantem com tanta alegria, eu quero que eles cantem com tanto fervor, que os alicerces do inferno vão tremer. Eu quero que os anjos malignos se arrepiem de medo, porque as hostes celestes vão estar nos acompanhando, porque nós representamos o reino de Deus. Carruagens e cavalos de fogo estão nos acompanhando, os anjos de Deus estão conosco. Então, nós vamos para a guerra, como se estivesse indo para um banquete, sabendo que a vitória é nossa pelo poder de Deus. Por isso a gente já vai festejando. Não é para ter cara de luto, não é para ter cara de medo, não é para ficar aterrorizado, porque Deus está à frente do nosso povo. Qual é o teu plano de ação? Qual é o plano de ação que você tem para a sua família? Esse é o seu ministério, essa é a sua congregação, esse é o teu rebanho. Qual é o teu plano de ação? Você tem trazido sua família para o altar do Senhor? Você tem cantado louvores dentro da sua casa? Você tem buscado a Deus? Você tem clamado ao Espírito Santo? Você tem recebido a unção do Espírito Santo para falar do amor de Deus? Se você tem feito isso, louvado seja Deus. Porque cada um de nós devemos fazer isso. Porque essa é a ordem de Deus. Aqui consiste a sabedoria de Deus. Levante o altar do Senhor. Louve a Deus, confie no poder dele, e assim como as vergas da porta do povo de Israel, ela foi selada lá no Egito, nós seremos também, e essa praga não vai nos assolar, amém? E por fim, o último passo, a última lição: obtenha a vitória. Amados, Jesus, ele já nos deu a vitória. Perceba que Josafá prosseguiu com precisão o plano de Deus. Tudo que lhe foi orientado, ele fez. E sabe o que aconteceu? Ele foi seguindo os passos de Deus, ele foi orientando o povo, e ele foi bem sucedido. E Deus agiu exatamente como ele havia prometido. Deus fez exatamente o que havia predito para Josafá. No meio daquela grande crise, no meio daquele grande problema, no meio daquele grande desafio, talvez muitos estavam ali desesperados, e talvez muitos se encontram agora nesse momento desesperados, sem saber o que fazer. Eu quero mandar um recado para você: obtenha a vitória de Deus. Isso aqui não é qualquer tipo de sensacionalismo, mas é o que a palavra de Deus nos promete. Se nós seguirmos todos esses passos, se nós vencermos o nosso medo, se nós buscarmos ao Senhor, se nós nos fortalecermos nele, se nós captarmos a visão que Deus nos dá, se nós comprarmos a ideia do seu plano divino, se nós ensinarmos o plano e passarmos o nosso plano de ação para as pessoas que estão ao nosso redor, se nós seguirmos todos esses passos, não tem como nós não sairmos vitoriosos. Não tem como nós sermos derrotados nessa batalha. Você entende? Deus nos deu o passo a passo de como vencermos. Qual vai ser a sua postura? Qual vai ser a sua decisão? O que você vai fazer nesse momento de crise? Jesus Cristo está voltando. Pode deixar que ela começa sozinho, Rafa. Jesus Cristo está voltando.
E ele prometeu que quando ele vier, ele vai levar uma igreja, ele vai levar um povo preparado, um povo unido, um povo que confia no Senhor, um povo que no meio da crise enxergou no horizonte as promessas de Deus, um povo que olhou para o passado, que olhou para a nossa história e viu como Deus agiu lá no passado, viu como Deus levantou homens e mulheres, como Deus levantou profetas no momento de crise, e Deus deu a vitória. Então eles olham para o futuro e eles vislumbram a vitória de Deus. Por quê? Porque eles têm confiança em um Deus que jamais desamparou o seu povo. E Deus jamais desamparou o seu povo. Deus jamais virou as costas para o povo dele. E nesse momento não vai ser diferente. Deus está conosco. Confie no Senhor. Eu me recordo que eu estava comportando lá no Rio Grande do Sul, um lugar difícil, cidade de Bagé, lá no extremo sul, ali nos Pampas. E era bem a época de julho, uma época bem fria, um frio assim severo. E eu não estava acostumado a ter um vento lá, um vento famoso, um minuano. Aquele vento bate na pele da gente assim, como se fosse uma faca cortando, de tão forte que era. E eu me lembro que naquela época houve temperaturas baixíssimas. O dia fez quase menos 6 graus ali, a sensação térmica era menos 15. Um dia muito frio, muito frio, muito frio. E eu tinha marcado uma palestra num lugar de costura, numa empresa de costura. E eles faziam roupas assim para lojas que vendiam no atacado. E a dona disse o seguinte: olha, nós começamos o nosso expediente às 7 horas em ponto. E daí, para você montar tudo, você precisa de um tempo. Eu vou estar aberto aqui a partir das 5h30, então vem às 5h30 da manhã. E eu falei, tudo bem, eu vou chegar aí às 5h30. Só que de onde eu estava até lá, era uma caminhada aí de aproximadamente 40 a 45 minutos. E eu estava com meu irmão e a gente precisava ir andando, né? E a gente levava ali os livros, o projetor, o notebook, tudo nas mãos. Não tinha automóvel, essa hora não tinha ônibus e não tinha onde fazer esse percurso. Enfim, uma série de coisas aconteceram. Nós levantamos ali por volta de umas 3h30, nos preparamos, eu dei uma repassada na palestra, reunimos ali as caixas de livros, pegamos tudo que a gente ia fazer, levamos e começamos a andar. O clima estava assim, uma névoa intensa, densa, a gente não conseguia enxergar direito, um frio insuportável. E aí, quando a gente ia se aproximando, bem na lojinha de costura, estava ali uma luzinha acesa, uma portinha semi-aberta. Nós entramos, a mulher estava diferente, porque ela estava conversando com a gente 2 dias antes, bem feliz, bem alegre, bem motivada. E naquele dia eu vi que ela nos tratou assim de maneira, né, mais ríspida, um semblante caído, triste. E eu fui lá, montei todo o local da palestra. Só que algo me incomodou. Eu fiquei pensando, puxa vida, o que será que aconteceu? Nossa conversa foi tão boa, ela é uma pessoa assim tão para cima, o que será que aconteceu? Parece que alguma coisa aconteceu. E sabe, o Espírito Santo falando comigo, pergunte ela, pergunte qual que é o problema dela, se preocupe com ela. E daí eu vi que meu irmão estava montando lá, e eu andei assim num corredor, tinha a salinha, o escritório dela, e eu cheguei para ela e disse o seguinte, o nome dela era Marlene, falei, Marlene, o que está acontecendo? Me desculpe, mas eu vi seu semblante cair da última vez que nós conversamos. Sou uma pessoa, né, tão entusiasmada, tão feliz. E aí ela disse assim para mim: ontem à tarde, quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia de que o meu pai faleceu. E aí ela começou a chorar. E ela chorava muito, ela tentava falar, ela não conseguia. E ela disse o seguinte: olha, o meu pai me chamou há 15 dias atrás. Só que eu tinha tanto problema, eu tinha tanta coisa para resolver, eu não podia sair daqui, tinha muitas entregas para fazer. Tinha o meu filho que também estava doente, eu precisava cuidar. Tinha o meu marido que eu tinha que dar atenção. E eu falei: pai, aguente um pouquinho, me espere um pouco, que eu vou resolver tudo que eu tenho para resolver aqui. Eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou dar um jeito aqui de ficar mais livre, e eu vou aí passar um tempo com o senhor. E ele dizia: tá bom, minha filha.
Só que nessas 2 semanas que passaram, nesses últimos 15 dias, o meu pai me ligou umas 5 vezes, dizendo: e aí, você já sabe quando vem? E aí, você já sabe quando vem? Ele sabia que algo estava para acontecer. Ele sabia que não tinha muito tempo. E ele queria ver a sua filha, a sua única filha. E eu fui postergando, e eu fui demorando. E claro, os problemas não foi porque eu quis, é porque eu tinha tantas obrigações no meu dia a dia que eu não consegui dar conta de tudo. E ontem, quando eu cheguei em casa cansada, pensando: meu Deus, que dia eu vou lá ver meu pai? Eu recebo a notícia que de maneira súbita ele morreu. Você vai dar a sua palestra aí, quando terminar a sua palestra, eu vou para casa. Eu queria ter ido antes, para me dar tempo de abraçar o meu pai, sentir o calor do abraço dele. Mas não vai ser possível, porque eu posterguei, porque eu demorei demais, porque eu dei prioridade para aquilo que não era prioritário. E hoje eu estou recebendo a dura consequência dessa minha decisão. Sabe, amados, na nossa vida nós precisamos determinar o que é prioridade para nós. Na nossa vida nós precisamos determinar o que é mais importante para nós. O que realmente importa. Será que é dinheiro? Será que é poder? Será que é influência? O que é nesse mundo? Tudo é passageiro, tudo acaba, tudo traz uma alegria, uma satisfação momentânea, mas vai embora, acaba. A nossa real prioridade, primeiramente o céu e as pessoas que nós amamos. Dedique tempo a Deus, tenha comunhão com Deus, busque ao Senhor, porque nós não conhecemos o futuro. Não viva a tristeza de ter feito as escolhas erradas, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira, e ela promete que um dia Jesus vai voltar com poder e grande glória. E a pergunta que eu faço: Ele vai encontrar toda a sua família o aguardando? Você vai ter a alegria de ir morar no céu com todos os seus familiares, com as pessoas que você ama? Pense nisso, coloque isso no seu coração. Se necessário for, faça mudanças drásticas, mas assim como nós aprendemos no exemplo de Josafá, faça algo, mova-se pela sua vida, pela vida eterna dos seus familiares. Eu quero nesse momento fazer uma oração para a gente concluir, mas eu não posso terminar sem um apelo. Se você deseja que na sua casa você possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se você deseja ter uma nova postura, que o Espírito Santo te alimente, te fortaleça, para você ter uma nova postura mediante esse momento difícil que estamos vivendo, eu quero convidar você: feche seus olhos aí onde você está, se coloque em pé, talvez pegue aí o telefone, se você está com o seu celular na mão, leve até os seus familiares, convide eles para participar desse momento, os seus amigos, as visitas que estão na sua casa, seja quem for, mas participe nesse momento dessa oração, porque eu vou pedir a Deus que receba a sua petição nesse momento, que Ele abrace a sua família, que Ele cuide daqueles que estão enfermos e que Ele nos conduza para a vida eterna. Feche seus olhos. Poderoso Deus, o Pai querido, aqui nós estamos, Senhor, clamando a Ti, Senhor, buscando o poder de Ti, Pai. Sem Ti nada podemos fazer. Nesse momento eu quero colocar as famílias da Tua igreja diante de Ti, ó Pai. Quero clamar ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor derrame o Teu poder sobre o Teu povo, Senhor. Um grande inimigo, meu Pai, se coloca à nossa frente. Um grande desafio que tem tirado a nossa saúde física, que tem tirado a nossa saúde financeira, que tem tirado principalmente, Senhor, a nossa saúde espiritual. Dá-nos força, meu Deus, para vencer esse grande inimigo. Somente com o Teu poder, meu Pai, a exemplo do que o Senhor fez lá no passado, meu Deus, o Senhor vai fazer hoje, e nós confiamos no Teu poder, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a erguer o Teu altar dentro da nossa casa, a buscarmos o Senhor, meu Deus, a apresentarmos nossos filhos diante de Ti diariamente, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a fortalecer o nosso casamento, o nosso relacionamento, ó Pai. Abençoe os nossos pais, os nossos familiares, abençoe os nossos amigos, abençoe as pessoas que estão enfermas, lutando pela vida, ó Deus. Peço que o Senhor os visite agora, Pai, que o Senhor vá ao leito do hospital agora, Senhor, e que o Senhor dê, meu Pai, força para essas pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai, quem sabe no final do dia a gente vai ver um impacto, e eu creio muito nisso, um impacto considerável, meu Pai, nas perdas que nós estamos tendo tão grandes diariamente. Quantas mortes, meu Pai,
nós estamos vendo acontecendo diariamente. Nós cremos no Teu milagre, Senhor. Cremos que hoje a história vai mudar, Senhor. Que hoje é o pontapé inicial de um novo momento que nós vamos viver. Porque confiamos em Ti, Pai. Confiamos no Teu poder, confiamos na Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Abençoa Teu povo, Pai. Abençoa a Tua igreja, fortaleça a Tua igreja. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que sobre si Ele incline o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus te ilumine poderosamente. Te dê aí um restante de sábado deleitoso na presença dEle. E que a partir desse momento a sua vida seja reconsagrada a Deus. E que você tenha uma nova postura diante dessa crise. É o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, um feliz sábado. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim, eu ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar.